Olá, ótima tarde de 19 de maio. Mais um dia que nos pede força na peruca, confiança e resiliência, né? A vida não está fácil, mas quem faz ela valer a pena somos nós. Sorria e siga em frente. Teve um incêndio em um prédio no Guará essa manhã e mobilizou um grande efetivo do Corpo de Bombeiros. 2 pessoas foram atendidas por inalarem muita fumaça. São as primeiras informações. Em operação da Polícia Federal, cerca de 160 policiais cumprem 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e no Pará. O ministro do Meio Ambiente e o presidente do IBAMA são alvos dessa operação, que investiga um esquema ilegal de exportação de madeira. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, enfim, depõe na CPI da Covid do Senado Federal. Nesse momento, você pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo site sbtnews.com.br. Moradores de uma quadra da Asa Sul reclamam a falta de estacionamento para os carros. Começa hoje uma série de 3 reportagens sobre o maior naufrágio da capital federal há 10 anos. O barco Imagination, com 122 pessoas a bordo, afundou e levou a vida de 9 passageiros. Chama seu povo que já estamos no ar. Susto hoje de manhã, bombeiros tiveram trabalho para controlar um incêndio no Guará 2. A gente fala com o Paulo Vitor agora para saber se alguma pessoa ficou ferida nesse incêndio, hein, Tatuzinho? Boa tarde para você. Oi, Neila, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, aqui no DF e também na região do entorno. Pois é, Neila, a gente fala aqui ao vivo da QE 40, que fica no Polo de Modas, no Guará 2. Veja só, esse é o prédio que foi atingido aí por essas chamas, principalmente, Neila, no 4º pavimento e também no 3º. É um prédio de 4 andares. 4 pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Entre essas vítimas desse incêndio está uma criança de apenas 5 aninhos. Todas socorridas em estado instáveis, apenas por conta de inalarem muita fumaça. Para entendermos melhor como é que foi toda essa ocorrência, porque foram várias viaturas de combate a incêndio, envolvendo cerca de 30 militares. Ao meu lado está o Tenente Paulo Jorge, do Corpo de Bombeiros. Tenente, vocês foram acionados mais ou menos por volta de 10 horas da manhã, isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Então, o Corpo de Bombeiros ele foi acionado exatamente às 9 horas e 34 minutos para essa ocorrência. Para cá a gente deslocou então um total de 8 viaturas e 30 militares. Assim que a primeira equipe chegou ao local, verificou a presença de muita fumaça. Então, uma equipe já se paramentou e já adentrou o local, né, com mangueira já provido de água, e encontrou então um dos apartamentos no 2º pavimento já em chamas, né? O combate foi rápido. Haviam 4 pessoas então confinadas ainda no interior desse prédio, sendo que 3 estavam no 4º pavimento e uma no 3º. Essa que estava no 3º, por estar mais próxima ao incêndio, inalou um pouco mais de fumaça. Conseguimos descer ela e passou por uma avaliação por nossas equipes. Embora seus sinais vitais estavam preservados, apresentava um pouco mais de cansaço, fora do normal. A gente acabou levando ele então para o Hospital Regional do Guará. A gente acompanha agora, Neila, ao vivo aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, aliás, dos militares que estão desde cedo, como o tenente disse, por volta das 9 horas da manhã. Ainda tem uma viatura aqui, ali na porta da entrada do prédio residencial, alguns militares que fazem essa parte do rescaldo, lógico. E agora, tenente, o próximo passo para a gente encerrar aqui, só falta mesmo a perícia chegar ao local para saber o que de fato aconteceu, a causa, né, desse incêndio nesse prédio residencial, né? Exatamente, o serviço de perícia já foi acionado para o local, para elucidar para a gente as prováveis causas, né, que iniciou esse incêndio. É o local onde a maior concentração de fumaça ficou totalmente destruído pelas chamas, foi o quarto do fundo. Então a perícia é acionada então, para verificar para a gente aí as prováveis causas que iniciou esse incêndio. Aí, Neila, Tenente Paulo Jorge, obrigado pela atenção, pela gentileza, falando desse incêndio nesse prédio residencial aqui na QE 40, setor Polo de Modas do Guará 2, onde 4 pessoas, entre essas uma criança de apenas 5 aninhos, ficou aí ferida por conta de inalar aí fumaça. Todas essas vítimas foram socorridas para o Hospital Regional aqui do Guará e outras unidades de saúde da região. Neila, graças a Deus, apesar do susto, aí apenas prejuízos materiais nesta manhã de quarta-feira aqui no Guará. Neila. Obrigada, Tatuzinho, nosso repórter, que essa semana completa 1 ano com a gente aqui no SBT Brasília.
Amanhã começou agitada aqui no DF com uma operação que mira o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A gente vai falar com o André Anelli agora ao vivo para saber que operação é essa da Polícia Federal. Conta pra gente, André. Boa tarde. Oi, Neila. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa operação da Polícia Federal teve investigações iniciadas em janeiro e apura um suposto desvio de conduta por parte de servidores públicos na autorização de exportação de madeira na Amazônia. Por conta dessa operação, foram cumpridos hoje 35 mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal, aqui no Distrito Federal e também nos estados de São Paulo e do Pará. Um dos alvos é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele esteve hoje de manhã aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal, não prestou depoimento porque ele não era obrigado a isso, apenas foi alvo das buscas e apreensões. Por meio do STF, o Supremo Tribunal Federal, Ricardo Salles teve quebrados os sigilos fiscal e bancário. Outro alvo dessa operação é também o presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato Bin. Também por meio do STF, ele foi afastado do cargo. Nós tentamos contato com o presidente do IBAMA, com o próprio IBAMA e com o Ministério do Meio Ambiente, mas até agora a gente não obteve nenhuma resposta. Há a expectativa de que o Ricardo Salles, que nesse momento encontra-se cumprindo a agenda de ministro, ele se manifeste a respeito dessa operação da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República, por meio da assessoria de imprensa, se manifestou também, disse que não foi instada a falar a respeito da operação e que isso pode configurar, na verdade, uma violação do sistema constitucional acusatório. Essas são as informações até o momento. Neila. Obrigada, viu, André? Olha, quem está sendo ouvido nesse momento na CPI da Covid é o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O depoimento do general começou por volta de 9h30 da manhã, não tem previsão para terminar. Em determinado momento, Pazuello afirmou que em nenhum momento o presidente o desautorizou ou o orientou a fazer algo. Está rolando ainda esse depoimento com transmissão ao vivo pelo site sbtnews.com.br. E olha, ontem os senadores interrogaram o ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. O ex-chanceler negou que suas críticas tenham prejudicado a relação do Brasil com a China, país fornecedor de insumos para a produção de vacinas contra o coronavírus e de muitos outros. Ernesto Araújo, que ficou à frente do Ministério das Relações Exteriores até março deste ano, foi convocado à CPI para explicar as ações tomadas durante a pandemia. Ao longo de quase 7 horas de depoimento, o ex-chanceler afirmou que sempre agiu sob a coordenação do Ministério da Saúde e que foi sob a orientação da pasta que o Itamaraty concordou em aderir à quantidade mínima de vacinas oferecidas pelo consórcio COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde. O acordo feito pelo Brasil garante a vacinação de 10% da população, mas poderia chegar a 50%. Essa decisão não foi minha, não foi do Ministério das Relações Exteriores, foi uma decisão do Ministério da Saúde dentro da sua estratégia de vacinação. Ernesto Araújo confirmou que o Brasil negociou com outros países a compra de insumos para a produção da hidroxicloroquina, inclusive com a participação do presidente Jair Bolsonaro, mas afirmou que atendeu a um pedido do Ministério da Saúde. Em defesa da economia e contra o isolamento social, Vossa Senhoria deu apoio à busca de remédios supostamente milagrosos, como a cloroquina. Em março de 2020, o diplomata Elias Santos mediou, a seu pedido, tratativas para importação da cloroquina. Naquele momento, em março, havia uma expectativa de que houvesse eficácia no uso da cloroquina para o tratamento da Covid, não só no Brasil, havia notícias sobre isso de vários lugares do mundo. Em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina. Houve a participação do presidente da República? Sim. Indagado sobre os impactos de suas declarações sobre a China, o ex-chanceler afirmou que jamais atacou aquele país, que é produtor da matéria-prima para as vacinas.
Eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. Houve determinados momentos em que, como se sabe, por notas oficiais do Itamaraty, eu, por minha decisão, nos queixamos de comportamentos da Embaixada da China ou do embaixador da China em Brasília, mas não houve nenhuma declaração que se possa qualificar como anti-chinesa. Os senadores reagiram. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. O presidente da CPI também se manifestou. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com o embaixador chinês. Vossa Excelência nega aquilo que o senhor escreveu. Aí não dá. Em abril do ano passado, o então ministro das Relações Exteriores publicou um artigo com o título "Chegou o comunavírus. O coronavírus nos faz despertar novamente para o pesadelo comunista". Com base em um dos principais teóricos marxistas, Ernesto Araújo escreveu que, a pretexto da pandemia, o novo comunismo trata de construir um mundo sem nações, sem liberdade. Parlamentares alinhados ao governo afastaram a possibilidade de desgaste diplomático e negaram qualquer represália da China no atraso do envio de insumos para o Brasil. Isso equivale a dizer, senhor presidente, que o Brasil deixaria de fornecer alimento para quem critique qualquer uma de nossas políticas, como sempre fazem acerca da Amazônia e tantas outras coisas. Contrariando algumas atitudes durante o exercício do cargo, Ernesto Araújo disse que é a favor do lockdown e do uso de máscaras. Qual a sua opinião sobre o uso de máscaras? Sou a favor do uso de máscaras. Ao longo do dia, senadores integrantes da CPI da pandemia relataram que têm recebido ameaças por meio de mensagens de celular pelo trabalho da comissão. Os parlamentares aprovaram o envio desse material à Polícia Federal para a investigação. A lei define que é crime a tentativa de impedir o funcionamento de CPIs mediante violência ou ameaça, sob pena de 2 meses a 2 anos de prisão. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar de um problema que tem incomodado os moradores da 709 Sul. A rua vem sendo tomada por veículos de pacientes que vão se consultar nas clínicas que ficam ao redor. E aí o resultado são carros fechados, saídas de casas interditadas, muito bate-boca e até acidentes. A nossa equipe chegou a flagrar uma batida no momento em que fazia a reportagem. Daqui a pouquinho a gente vem com essa reportagem completa para você assistir. Foi enterrado em São Paulo o corpo do funkeiro MC Kevin. Ele morreu depois de cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro. A gente tem acompanhado essa história ao longo da semana. Na despedida do cantor, houve fila e aglomeração de fãs. Olha aí. Foi na zona norte de São Paulo que ele nasceu. Também foi na zona norte de São Paulo que a família fez questão que o corpo dele fosse velado. O adeus a Kevin Nascimento Bueno ocorreu na quadra da Escola de Samba Unidos de Vila Maria, lugar que o artista frequentava desde criança. A mãe, Dona Valquíria, ficou ao lado do filho até os últimos minutos e deu uma declaração emocionada. Deixa saudade, deixa amor, deixa carinho, deixa eu te amo, mãe. Era o que ele mais falava, eu te amo, mãe. Era o que ele mais falava para mim todo dia. A cerimônia foi aberta ao público das 4 às 8 horas da manhã. Dentro e fora da quadra, fãs se aglomeraram para conseguir ver o ídolo pela última vez. Ele é conhecido como superação, né? Subiu na vida sem pisar em ninguém, com pouco tempo. E não tem um menor de periferia que não se espelha nele, não só nas músicas, mas também nas atitudes, no estilo. Então o Kevin vai deixar muita falta pra gente aí da periferia. Kevin havia se casado 15 dias antes de viajar ao Rio de Janeiro com a mulher e os amigos para fazer um show. Ao lado do caixão, a advogada Deolane Bezerra fez um desabafo e atribuiu a morte do marido
as amizades que ele mantinha. Isso aqui é amizade, falsas amizades. Cansei de falar que eu quero. Tudo tem consequência na vida e aqui é uma consequência, tá? Porque não foi nada demais, eu estava dormindo esperando meu marido chegar. Eu tinha brigado com ele antes de dormir. Brigado não, mal entendido, porque os amigos dele estavam sugando ele mais uma vez. Durante todo o velório, a viúva ficou bastante emocionada e chegou a passar mal. O corpo de MC Kevin foi sepultado no cemitério Parque dos Pinheiros, também na Zona Norte, sob aplausos da família, dos amigos e dos fãs. O moleque encantou a quebrada e agora tá encantando o céu, mano. O menino encantou a quebrada. A polícia do Rio de Janeiro pretende concluir o inquérito sobre a morte do MC Kevin nesta quarta-feira. A garota de programa que estava no quarto com o cantor e com um amigo dele confirmou que o artista tentou fugir pela janela, com medo de ser flagrado pela esposa. Esse foi o depoimento que ela deu na polícia. MC Kevin morreu depois de sofrer traumatismo craniano provocado por ação contundente. De acordo com a investigação, ele caiu de uma altura de aproximadamente 18 metros, do 5º andar até a área da piscina Deixa Hotel, na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na noite do último domingo. O artista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os investigadores já sabem que MC Kevin estava com um amigo e uma garota de programa que os dois haviam conhecido na praia. De acordo com a polícia, o cantor e a acompanhante foram para a varanda quando alguém bateu na porta do apartamento. Kevin, então, teria se desesperado com a possibilidade de ser flagrado pela esposa com outra mulher e resolveu pular para o andar de baixo, mas se desequilibrou e caiu. O funkeiro e a mulher, a advogada Deolane Bezerra, também estavam hospedados na unidade, mas em outro andar. Durante o enterro do cantor em São Paulo, ela deu outra versão. Meu marido estava deitado comigo e teve que descer para pagar a conta de hotel de gente que deveria ter vindo embora para São Paulo. Eu falei, poxa, você é otário dos outros, por que eles não foram embora? Porque era para eu e ele ficar em um casal de amigos nossos. Até segunda, amigos, casais. Na segunda-feira, Deolane prestou depoimento durante quase 9 horas e foi embora aos prantos. Mas antes, ao chegar à delegacia, houve princípio de confusão quando encontrou a garota de programa no local. A acompanhante foi identificada como Bianca Domingues e também prestou depoimento na segunda-feira. De acordo com a polícia, ela cobrou R$2.000 pelo programa, mas não chegou a receber o dinheiro. Os investigadores ainda aguardam o resultado do exame toxicológico no corpo do funkeiro, mas já sabem que MC Kevin ingeriu bebidas alcoólicas e uma droga conhecida como MDMA. 6 celulares, incluindo o do cantor, foram apreendidos. MC Kevin estava na cidade do Rio para a realização de um show que aconteceu no último sábado. O evento não tinha autorização da prefeitura. Segue a vacinação contra a Covid-19 aqui no DF. Quem aproveitou para receber a imunização foi o governador Ibanez Rocha. Antes de receber a dose dele, ele fez questão de dizer que enfrentou a fila da vacinação no Parque da Cidade. Ibanez Rocha faz parte do grupo de pessoas com comorbidades que conquistaram essa semana o direito de tomar a vacina contra a Covid-19. O governador tem 49 anos e é diabético. Vamos agora aos números do novo coronavírus aqui no DF. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, ontem foram confirmadas mais 21 mortes em decorrência da Covid-19. Então, desde o início da pandemia, 8.366 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus só aqui no Distrito Federal. No próximo sábado, a maior tragédia do Lago Paranoá completa 10 anos. No dia 22 de maio de 2011, o barco Imagination naufragou com 122 pessoas a bordo e 9 morreram. Hoje a gente começa uma exibição de uma série de reportagens especiais sobre esse acidente. Nós relembramos o que aconteceu, conversamos com testemunhas e com familiares de pessoas que morreram naquela noite trágica. Era uma noite fria do início de outono que começou com diversão e acabou em desespero.
No dia 22 de março de 2011, o barco Imagination, com 122 pessoas a bordo, naufragou. Foi muito rápido, eu estava sentada e meu esposo ali pegou e já veio com o colete, jogou em cima de mim. Aí me afoguei e subi de volta. Só afundou do lado de trás do barco e foi enchendo de água muito rápido. E não deu tempo. Foi a maior tragédia já registrada no Lago Paranoá. Fomos acionados por volta de 21h30. Não tínhamos a ideia do tamanho do barco, né? Achávamos que era embarcação de pequeno porte. E quando chegamos ao local, a gente teve a dimensão da tragédia que havia ocorrido. Essas imagens de câmeras de segurança mostram a embarcação pouco antes do acidente. Logo depois, é possível ver as luzes do barco falhando. É neste momento que o Imagination começa a afundar. Desespero, né? O barco afundou de uma vez, não tinha como ninguém salvar, era cada um por si. O naufrágio foi entre as QLs 12 e 24 do Lago Sul e o Clube Ascad, próximo à ponte JK. O subtenente lembra com detalhes do que encontrou assim que chegou ao local. Foi terrível, porque a gente observou que tinha muitas pessoas sem colete e desesperadas por se agarrar em alguma coisa, tentar sair da água. O delegado que foi responsável pelas investigações também chegou às margens do lago logo depois do acidente. Houve um desespero muito grande enquanto acontecia o resgate. Familiares procurando por outros, pai procurando por filho, mãe procurando por esposa, uma loucura total. Durante toda a noite, bombeiros e policiais fizeram buscas por vítimas. Uma das dificuldades encontradas foi a ausência de uma lista de passageiros com os nomes de todos que estavam na embarcação. Foi preciso a gente ir ouvindo pessoas, pessoa a pessoa, e exigindo dessa que informasse com quem ela havia se dirigido ao barco. Ainda foram mais 3 dias de trabalho até que todos os desaparecidos fossem localizados. Na época, o SBT Brasília acompanhou a procura pelos corpos. O mais complicado foi um dos corpos que foi encontrado dentro da embarcação. O fato de ter bastante obstáculo, mesas, freezer, essa foi a maior dificuldade. 9 pessoas morreram. João Antônio Rocha, de 6 meses, Flávia Daniela Dornel, 22 anos, Robson de Oliveira, 29 anos, Adenilton de Oliveira, 31 anos, Valdelice Fernandes, 36 anos, Vicente de Souza Neto, 36 anos, Paulo de Melo, 39 anos, Adail Borges, 45 anos e Esther de Oliveira, 10 anos. O pai de Esther conseguiu se salvar, mas não conseguiu resgatar a filha. Ela caiu primeiro, a mesa bateu nela, ela caiu. Aí depois, quando a Esther caiu, eu pulei atrás dela, mais escuro, o barco veio por cima de mim. Aí eu gritei e não consegui, a gente não via mais nada. Nossas equipes também registraram o desespero das famílias durante os 3 dias de buscas. Ainda continua desaparecido, eu não sei se vou encontrar meu filho. O filho que a dona Herculana tanto procurava era Adenilton de Oliveira, de 31 anos. Ele trabalhava como garçom no dia do naufrágio e foi o último corpo a ser localizado. A família nunca esqueceu daquela noite. A agonia era tanta, era uma agonia tão grande, que eu falei, gente, mais uma noite, sem saber se meu filho está vivo ou morto. E eu levantei doido, vamos ver se acha o corpo do Adenilton. Aí minha filha falou, não mãe, nós não vai mais não achar o corpo dele. Apaixonado por futebol e torcedor fanático do Flamengo, Adenilton deixou mãe, irmãs e um filho que na época tinha 9 anos de idade. Saudade, uma saudade que dói tanto. Parece que as paredes vão juntando assim, você sabe? Tem dia que eu escuto ele me chamar. A nossa série especial de reportagens continua amanhã. Nós vamos mostrar o resultado das investigações sobre o que causou o naufrágio do Imagination e o que aconteceu com os responsáveis pela embarcação. É amanhã, então não perca o desdobramento dessa história. A seguir, falta de estacionamento tem sido motivo de dor de cabeça e brigas na Asa Sul. Você vai ver o drama de moradores que moram perto de clínicas.
A gente volta depois do intervalo com essas e outras notícias. Não acabou não, hein? Na 709 Sul, os moradores da quadra estão em constante conflito com motoristas que deixam os carros estacionados por ali. O problema é que os veículos estão bloqueando a saída das casas e dificultando o trânsito na rua. Estamos na quadra residencial da 710 Sul. O local que deveria ser para moradores e visitantes transitarem virou um grande estacionamento por causa das clínicas que existem nas redondezas. No quadradão tem até flanelinha que ajuda a organizar as vagas. O morador que precisa sair de casa tem que desviar dos veículos estacionados. Para entrar na rua, um motorista tem que parar para o outro passar. Enrosquei num carro, estava estacionado junto à placa de proibido parar e estacionar. E a senhora proprietária do carro foi na minha casa cobrar porque eu tinha enroscado o carro dela. Tive um prejuízo de R$300. A mesma situação acontece na quadra 709 Sul. Se é complicado entrar com um carro pequeno, imagine com um caminhão de lixo. Tem dia que a gente nem consegue entrar nas ruas, depois tem que voltar. Muita dificuldade mesmo aqui nas ruas para entrar, ó. Segundo os moradores, até ambulâncias já encontraram dificuldades para entrar nas ruas. As quadras 709 e 710 ficam próximas a clínicas e hospitais. Por falta de vagas, muitos motoristas acabam estacionando de forma irregular. Este vídeo mostra carros parados na grama e em cima da calçada. Mesmo tendo placa nas casas dizendo que é proibido estacionar, muitos motoristas não respeitam. Nós estávamos filmando aqui o estacionamento quando flagramos uma motorista tentando sair com o carro e aí a gente consegue perceber a dificuldade. É impossível, não dá para passar aqui, só passa uma moto. Vamos conversar com ela, porque é uma situação muito complicada. Tudo bom? Qual que é o seu nome? Márcia Fernanda. Márcia, a gente está percebendo que você está bloqueada aqui, né? Está travada, não consegue sair. É a primeira vez que isso acontece? Não, várias vezes aconteceram e todas as vezes a gente liga para a polícia. É impressionante como as pessoas não pensam no outro. Eu tenho compromisso, eu preciso sair. Se alguém na minha casa estivesse passando mal, precisasse sair com urgência, não teria como, né? Estou sendo impedida de sair da minha casa. Durante a nossa conversa com a Márcia, o dono de um dos carros que estava na frente da garagem chegou. Depois do bate-boca, o motorista saiu nervoso e acabou causando um acidente. A gente viu. Eita, ele bateu em outro carro, meu Deus. Quem procurou a produção do SBT Brasília e fez a denúncia foi o Pedro. Ele acredita que a solução seria melhorar a fiscalização e colocar sinalização nas quadras. Seria importante a engenharia de trânsito do Detran regulamentar as faixas de estacionamento que tem aqui dentro das quadras e fiscalizar continuamente as entradas das quadras para evitar que isso aconteça de novo. E na hora que liberar os projetos das clínicas que ficam ao redor, que é o que faz com que as ruas fiquem lotadas, tem que liberar o projeto de uma clínica com estacionamento, porque vai ter uma rotatividade enorme de carros. Se não tiver onde estacionar, os motoristas vão para as quadras atrapalhar a vida de quem mora ali na região. O Detran disse que vai mandar uma equipe ao local para verificar a situação. O órgão ainda informou que realiza fiscalizações constantes e que mais de 33 mil multas já foram aplicadas por estacionamento irregular em todo o DF, apenas nos 4 primeiros meses do ano. O que a gente vai ver no próximo bloco? Os times brasileiros sofreram na rodada de ontem da Libertadores, viu? Mas antes a gente fala da previsão do tempo. O dia segue com sol, poucas nuvens, temperatura em torno de 22 graus e umidade relativa do ar 43%, baixando a cada dia. Tome água e volte para cá que não acabou não. 4 jovens de classe média são suspeitos de roubar carros aqui no DF. Essas imagens que a gente mostra agora falam de um grupo em ação. Olha só, segundo a Polícia Civil, eles agiam sempre com violência, de preferência durante a madrugada. Os mandados foram cumpridos em Vicente Pires e no Guará. Os veículos roubados foram recuperados. Os acusados têm diversas passagens pela polícia e agora vão responder por associação criminosa e roubo.
E olha, a Polícia Civil realizou uma operação para prender suspeitos de fraudar concursos públicos. Olha aí. A Polícia Civil cumpriu 7 mandados de prisão temporária a 4 servidores da Secretaria de Saúde do DF e outros 3 suspeitos da máfia dos concursos, além de mais de 7 mandados de busca e apreensão em procedências do Gama, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Em um dos imóveis foram apreendidas munição e uma arma de fogo. Essa operação teve início em 2016 e mais de 70 investigados já foram indiciados até agora por fraudes a concursos públicos. Sobre essa operação, a Secretaria de Saúde do DF disse que está à disposição para colaborar com as investigações, prestando as informações que forem solicitadas. Noitezinha de terror para os brasileiros na Libertadores da América, viu? 4 equipes entraram em campo nessa terça-feira e todas foram derrotadas. Vamos aos gols. O Palmeiras recebeu Defensa e Justiça e saiu atrás no placar com essa pancada de Walter Buol. Na sequência, Zé Rafael deixou tudo igual. O artilheiro da noite, Walter Buol, colocou o Defensa de novo em vantagem. A zaga da equipe argentina falhou e o William fez 2-2. Na segunda etapa, Rodrigues aproveitou bate-rebate na área e estufou a rede. O Palmeiras teve que buscar de novo o resultado e igualou o placar com esse bom chute de Gustavo Scarpa. Mas no último minuto de jogo, Brian Romero aproveitou o cruzamento e deu vitória aos argentinos. Final: Palmeiras 3, Defensa e Justiça 4. As duas equipes já estão classificadas para as oitavas de final. Assim como o Palmeiras, o São Paulo também perdeu a invencibilidade na competição. Gol! Cruzamento na área e Novídio fez o único gol da partida. Do Racing! Final: São Paulo 0, Racing 1. O tricolor paulista ainda busca vaga para a fase de mata-mata do torneio. Já o Santos encarou The Strongest na Bolívia e se complicou na competição. Reynoso abriu o placar para o time da casa. Ajeitada de cabeça e o Willy bateu com estilo para ampliar a vantagem. O Santos diminuiu com esse chutaço de fora da área de Felipe Jonathan, mas não foi o suficiente. Final: The Strongest 2, Santos 1. O Peixe pode ficar de fora da zona de classificação caso o Boca Juniors empata ou vença o Barcelona de Guayaquil no jogo de amanhã. O Fluminense também saiu de campo derrotado. Valência subiu de cabeça e deixou o Junior Barranquilla em vantagem. Cetré arriscou de longe e fez o segundo para os colombianos. O tricolor carioca diminuiu com Abel Hernandes. Final: Fluminense 1, Junior Barranquilla 2. A classificação para as oitavas de final vai ser definida na última rodada da fase de grupos, na semana que vem, quando o Fluminense encara o River Plate na Argentina. Você já acessou a página do SBT Brasília no Instagram? Não? Vai lá, acessa, acompanhe as novidades na nossa página, porque eu sei que você está no Instagram, passe o dia inteiro lá olhando postagem, confira as nossas, curta, compartilhe e interaja com a gente, que a gente gosta. Muito obrigada, mais notícias logo mais no Jornal SBT Brasília, obrigada pela sua audiência e a gente volta a se encontrar amanhã, 15 para meio-dia, combinado? Até lá, luz para você, um grande beijo e até!